começando mais um Espelho Urbano. No programa de hoje vamos entender qual é o lugar dos motociclistas no trânsito. Olha, no momento não sei. E conhecer fragmentos da história do jornal Correio Popular, que hoje passa por uma situação muito complicada. Não quero que ele acabe e não acredito que ele acabará. Vamos conferir também os bastidores do espetáculo anual da Semana Santa, A Paixão de Cristo. E ainda uma entrevista com um atleta de esgrima adaptada que já participou de vários campeonatos ao redor do mundo. Tudo isso e muito mais no Espelho Urbano. Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Ele foi criado pelas Nações Unidas em 2007 e traz visibilidade para este assunto. Já pensou na inclusão da pessoa com autismo na universidade? Confira agora na reportagem de Gabriela Cunha. Não existem dados concretos, mas a cada ano é possível observar um aumento do número de autistas nas escolas. E alguns deles já estão chegando na universidade. Segundo esta terapeuta ocupacional, independente de ter autismo, a pessoa tem que ir atrás do que gosta. Se você quer uma melhor colocação, você vai ter que buscar um curso, vai ter que buscar uma formação. O publicitário Ramires Melo é um exemplo de quem conseguiu encarar o desafio de um curso universitário. Formado há 4 anos, o autismo não atrapalhou os planos de cursar publicidade e propaganda. Eu via bastante propaganda nas televisões, eu sempre quis saber como que era feito um comercial. Por aí a gente encontra mais casos como o do Ramires, pessoas com transtorno de espectro autista que sonham com uma profissão e vão atrás até conseguir. É o caso da Ana Luísa, que ingressou no ano passado na faculdade e já se imagina como jornalista. A estudante tem 18 anos. Ela está no 3º semestre do curso de jornalismo e já começa a colocar o autismo em pauta nas discussões dentro do curso. Eu via muito preconceito na sala, teve um relacionamento difícil, daí eu fui lá e falei, não, eu vou colocar isso em pauta. Ana Luísa tem a síndrome de Asperger, que é um dos níveis dentro do espectro autista. As variações do autismo possuem diferentes características, mas, em todos esses níveis, prevalece uma em comum, a inabilidade social. As variações são grandes e o comportamento dos autistas depende muito do nível em que se encontra o transtorno, como explica a neuropediatra Dada Campi. Então, o autismo é isso, é um jeito de ser, é um funcionamento diferente, né, mas que envolve um prejuízo, principalmente nas áreas sociais desse indivíduo, né? Então, podendo ser muito afetado, com transtorno grave, não tendo, inclusive, a função intelectual preservada, não tendo nem o desenvolvimento da fala, até indivíduos com habilidades acima da média, mas que ainda persistem com uma certa dificuldade nas esferas sociais. E foi percebendo essas características que os pais de Ana Luísa descobriram, com a ajuda da escola, que ela faz parte das pessoas que estão dentro desse espectro do autismo. Os professores notaram um comportamento um pouco diferente. E ali a gente começou a pesquisar, procuramos alguns especialistas. Ela foi diagnosticada com autismo, na verdade a síndrome de Asperger. Mas o autismo não atrapalhou em nada. O pai da Ana explica que ela tem algumas dificuldades no processo de aprendizagem, mas que estão sendo superadas a cada dia. A Ana tem um grau de autismo muito baixo, né? Isso ajuda também ela, porque ela é uma pessoa muito inteligente, até fora do normal. Para Ana Luísa, é importante que as pessoas tirem o mas de seu vocabulário quando vão falar dos estudantes com autismo. Pô, a pessoa tem autismo e, não mas. E com o seu autismo, ela conseguiu, sei lá, chegar no 3º ano, chegar no 4º ano, chegar como professor, chegar como reitor. Mudando de assunto, depois de 20 anos do Código Brasileiro de Trânsito, muitos motoristas têm dúvidas em relação ao lugar das motos. Se é ou não permitido o tráfego nos corredores de ruas e estradas. Aqui em Campinas não é diferente. Confira agora na reportagem de Carlos Furlan. Quem dirige diariamente pelas rodovias que cortam Campinas certamente já se deparou com cenas como essas. Mas afinal, será que os motoristas sabem qual é o local certo para os motociclistas trafegarem? Sempre à esquerda do motorista, pelo menos para ultrapassagem? Olha, no momento não sei. O certo, eles teriam que estar na minha frente. Na frente ou atrás dos veículos.
Em sua primeira versão, o Código Brasileiro de Trânsito considerava trafegar de moto nos corredores uma infração grave, mas após 1998 ela foi considerada inconstitucional. E com a falta do artigo 53 do Código, os corredores das rodovias passaram a ser terra sem leis. Hoje o motorista não é multado por andar no corredor em si, mas viola o artigo 192, que é deixar de manter distância segura do veículo ao lado, devido à ampla interpretação do fiscalizador. A falta de conhecimento e respeito entre os condutores acabam gerando situações incômodas quando os motociclistas usam os corredores e também quando eles fazem o correto na via, que é andar na mesma faixa que os carros. Para o especialista Creso Peixoto, a alternativa mais viável é a educação no trânsito. O que nós precisamos hoje é fazer uma campanha nacional, não só regional, para que nós possamos salvar a vida do motociclista. De que maneira? Artigo 320 do Código. Dinheiro de multa, ele só pode ir para campanhas educacionais, e esse é o foco, sinalização viária, que ajuda a todos, e engenharia de tráfego, diminui o estresse dos congestionamentos. Joel é habilitado há 7 anos, mas só começou a ter mais contato e intimidade com o trânsito cerca de 4 anos. Quando entrou na faculdade, começou a viajar de Amparo até Campinas diariamente. Hoje, morador de Campinas, precisa rodar diariamente 20 km de casa ao trabalho. Já tive situação de ter que pegar corredor porque eu estava na pressa e os caras eles trocam de faixa sem dar seta. Muitos ficam bravos porque o motoqueiro está andando no corredor e eles fecham você no corredor, é complicado. E uma moto também, por outro lado, também ocupar um espaço de um carro na vaga normal é mais complicado ainda, porque os caras não entendem isso. Atualmente no Brasil, 24% dos condutores são motofrentistas, pessoas que trabalham diretamente com a moto, e 76% das pessoas que utilizam as motos são motociclistas, ou seja, o uso é somente recreativo ou para seu deslocamento de casa para o trabalho. E é nessa categoria que os índices de acidentes são mais altos, devido à falta de experiência. E o perigo aumenta com a falta de uma lei específica sobre o uso do corredor. O alerta é claro. O altíssimo risco de vida que ele tem, que é da ordem de, nas principais capitais brasileiras, 10 vezes maior o motociclista morrer do que o motorista morrer. E a média Brasil, tirada em relatórios do IPEA há pouco mais de 10 anos, mostrava um risco de vida do motociclista da ordem de 300% a mais que o próprio motorista de carro, caminhão e ônibus. Ainda falando em ir e vir, os jovens encontraram na internet um novo modo de locomoção, as caronas. Esta modalidade ganha mais adeptos a cada dia que passa. Confira agora na reportagem de Isabela Andrade. Nos anos 80, as pessoas pegavam carona na beira da pista. Era preciso ter sorte de algum carro parar para seguir viagem e chegar ao destino desejado. As caronas sempre foram muito procuradas e hoje não é diferente, mas tudo está mais fácil. É só sair de casa e entrar no carro. Esse sinal aqui, tão comum no passado, atualmente é difícil de se ver. Agora as pessoas buscam por caronas em aplicativos e grupos nas redes sociais. A maioria dos usuários são universitários, como a Caterine, que vamos conversar agora. Há quanto tempo você oferece carona, Caterine? Eu ganhei o carro faz mais ou menos 1 ano, então eu ofereço desde que eu ganhei o carro, mais ou menos. Então há 1 ano, mas eu sempre peguei carona também. A Caterine oferece carona por um grupo no WhatsApp. Ela sai de Campinas, vai para Atibaia e cobra cerca de R$15 pela viagem. Os ônibus de Atibaia para cá são bem poucos, acho que são 3 só. Além de tudo, a gente tem que pegar acho que cerca de 4 ônibus para conseguir chegar em Barão, Os jovens procuram as caronas pela internet. Segundo o aplicativo BlaBlaCar, o número de usuários aumentou 200% em relação ao primeiro semestre de 2017. O Daniel, além do aplicativo, usa também as redes sociais para conseguir carona. Quase todo final de semana, ele vai para Indaiatuba trabalhar em uma igreja. É mais cômodo, tem ar-condicionado às vezes. E você conhece gente nova também, isso é legal. Já a Geisa pega carona pelo aplicativo quase todo dia para ir e voltar da faculdade em São Paulo. Um dos motivos para os jovens optarem pelas caronas é também por conta do preço.
Para sair de São Paulo e vir até Campinas, por exemplo, a média de preço do ônibus é de R$ 33 a R$ 35. Já as caronas saem mais em conta, de R$ 20 a R$ 25. A diferença do preço equivale a uma economia de cerca de 40%. Eu tenho essa comodidade de muitas vezes o condutor me pegar em casa ou num lugar mais próximo, eu não preciso me deslocar até a rodoviária e também me deixar lá em São Paulo num local que tem fácil deslocamento, de fácil locomoção até a USP. Então eu acho mais cômodo nesse sentido e também mais barato, então a vantagem financeira também. Apesar de as caronas serem muito vantajosas, podem gerar uma insegurança. É complicado viajar com alguém que a gente não conhece, mas Caterine não tem problema com isso. Atibaia, por não ser uma cidade muito grande, a maior parte das pessoas acabam se conhecendo, principalmente as que estudam na Unicamp, né? Já a Geisa toma mais cuidado. Eu acabo voltando com homens também, mas tenho cuidado de não voltar com um homem só. Eu prefiro, por exemplo, voltar com um condutor e mais 2 passageiros, ainda que sejam homens, do que voltar somente com o condutor e ter que fazer essa viagem sozinha com ele durante todo o percurso. O Espelho Urbano separou várias novidades do mundo da tecnologia para você ficar por dentro. Confira! Olá, tá começando mais um Conectados. Essa primeira dica é para quem curte cinema. Olha que criativo. Um grupo de alunos da PUC-Rio criou o aplicativo Alice Mulheres no Cinema. Ele serve para medir o nível de representação feminina nas telonas. O aplicativo conta com 60 mil páginas e com ele você consegue ver a porcentagem de mulheres que participaram da produção e elenco dos filmes. O nome Alice é uma homenagem a Alice Guy, a primeira mulher a atuar como cineasta e roteirista em 1886. O aplicativo está disponível apenas para iOS e ainda não tem previsão para chegar ao Android. É bom para a gente ver se o cinema está dando espaço para as mulheres. Você gosta de viajar? Então olha só essa novidade do Google. A empresa criou o site Google Flights para encontrar voos em tempo real. A plataforma, lançada em dezembro de 2017, mostra os horários, preços e quanto tempo o voo vai durar. Os usuários conseguem ver quais voos foram cancelados e fazer reservas de passagens aéreas. Muito legal, né? Ficou ainda mais fácil planejar uma viagem com esse site. Vamos falar agora sobre os notebooks? Você já imaginou ter internet móvel no seu computador? É isso que a Intel pretende lançar ao longo de 2019. A ideia é instalar nos computadores um modem 5G. Aí você vai poder acessar a internet de onde estiver com funcionalidades que usamos hoje no celular. A promessa é que o 5G oferece uma internet rápida com uma velocidade pelo menos 8 vezes maior que a do 4G. Muito bom ter internet móvel no notebook. Vai ser igual ao celular, só que muito mais rápido e a gente sempre gosta de velocidade. O Conectados fica por aqui. Tchau e até a próxima! E depois do intervalo, a greve dos jornalistas da RAC. E como o Correio Popular, o maior jornal impresso de Campinas, chegou nessa situação? Você confere aqui. Fique ligado, o Espelho Urbano volta já! Sabe aquilo que você não conta nem para o seu melhor amigo? Conte com a Clínica de Psicologia da PUC Campinas. Com o apoio de professores e estagiários, a clínica oferece atendimento psicológico gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6846. Estamos de volta com o Espelho Urbano. E agora o assunto é a situação dos jornalistas do Grupo RAC. A greve completa hoje 48 dias. Os profissionais decidiram entrar em greve no dia 14 de fevereiro, após 3 meses sem pagamento dos salários, inclusive o 13º. Essa não é a primeira vez que a empresa atrasa ou deixa de pagar os funcionários. Segundo os jornalistas, a situação já se arrasta há pelo menos 2 anos. Apesar de cerca de 50% dos funcionários estarem em greve, a empresa de comunicação não se pronuncia sobre o caso e o jornal Correio Popular continua sendo publicado diariamente. Na primeira audiência não houve conciliação. Os grevistas esperam agora a decisão judicial. A greve conta com o apoio de jornalistas que atuam em vários segmentos na cidade. Pois é, Natália, bem complicado.
E para entender melhor como a RAC chegou nessa situação, trazemos um pouco mais da história do Correio Popular, o maior jornal impresso da cidade de Campinas. Confira! Era um jornalismo mais independente que respeitava o profissionalismo. E isso a gente via na própria cidade como reconhecia isso aí. Sim, uma redação grande, várias editorias, o trabalho de reportagem era bem feito, você tinha profissionais que eram alguns experientes, que trabalharam em vários jornais aí do país. E a qualidade era muito boa e foi uma época muito rica, porque a gente estava pegando o começo da abertura política, né? Ia lá no correio, no diário, entrava lá dentro, onde rodava o jornal e saía os pacotes. Aí eu já pegava os pacotes e trazia para cá para vender. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80 o Correio estava entre os 10 melhores jornais e os 10 maiores jornais de circulação no Brasil, jornal impresso. Ele ficava ali entre 9º, 10º lugar, chegava a 12º no máximo, segundo a Associação Nacional de Jornais e também segundo outras medições. Então eram redações grandes, volumosas, que tinham edições de jornais tanto durante a semana como no final de semana, cadernos grandes, importantes e que cumpria muita função social do jornalismo naquela época, né? Era um trabalho de qualidade. O Correio era um jornal mais sofisticado, vamos dizer assim, do que o Diário, que era um pouco mais popular, um pouco menos formal, né? Mas era um jornal que tinha uma qualidade boa, uma estrutura muito boa na época. Eu creio que foi no final da década de 90, quando a crise do dólar, o Correio Popular começa a entrar num processo declinante porque ele deixa de investir. Ao mesmo tempo que a internet estava se expandindo e começam a surgir os grandes desafios para a criação de novas linguagens jornalísticas, o Correio não tinha, vamos dizer assim, uma estratégia para enfrentar isso aí. Quando criou a rede Anhanguera de comunicação, eu acho que era uma tentativa mesmo de melhorar a gestão e de entrar nas novas tecnologias e nesse mercado novo que estava se abrindo. Mas eu acho que eles não conseguiram trabalhar isso do ponto de vista empresarial. É inevitável, a partir do momento que teve a compra, você acabou a concorrência. Você tinha 2 jornais concorrentes. Eu lembro que na época que eu trabalhei aqui nos 2, que eram donos separados, os jornalistas, todos os 2 jornais sempre se encontravam de noite, no bar, obviamente. O City Bar era o ponto de encontro, onde todo mundo, inclusive das TVs, também se encontravam praticamente todas as noites. Todos eram muito amigos, mas a concorrência era acirrada, era acirradíssima. Todo mundo queria fazer um jornalismo melhor que o outro. É óbvio que a situação econômica do país, essa coisa das tecnologias terem vindo, né, e terem tirado alguns espaços do jornalismo impresso, atrapalhou, mas eu acho que tem um problema de gestão ali que precisava ser olhado com mais a fundo do que aconteceu. Ainda mais uma cidade como Campinas, de 1.200.000 habitantes, você ter 2 jornais na mão de um só proprietário é complicadíssimo e a decadência é inevitável. Eu entrei em 2009, no ano mesmo que eu me formei, então eram 3 jornais diários, que aos poucos foram sendo diluídos, virando uma grande agência, na qual os repórteres trabalhavam para todas as mídias que eram produzidas lá dentro. Há 2 anos que a situação piorou mais, que foi exatamente com o atraso de salário, o não pagamento de férias, não recolhimento de fundo de garantia, recolhimento de imposto de renda dos salários e não repassando para a Receita. Pela greve dos jornalistas, pelo atraso de pagamentos, o jornal está afinando cada dia mais, quer dizer, um número menor de impressão, pela descapitalização da empresa, né? A empresa se descapitalizou, perdeu patrimônio. E essa perda de patrimônio é um pouco evidente. Por exemplo, o jornal não é mais impresso na gráfica deles, não tem mais gráfica, é impresso em São Paulo, de forma terceirizada lá no Estadão. Tivemos 2 grandes passaralhos, que é uma das situações mais tristes
da nossa classe, se vê quantidade grande de colegas, de amigos perdendo seu emprego por uma contenção de custos. Muita gente nova entrou também, dá uma renovada, dá um espírito bom, mas a gente sempre via uma perda da que a própria experiência mesmo traz. As pessoas precisam receber de alguma forma algum conteúdo do que está acontecendo, principalmente onde você vive, para você desenvolver um pouco de opinião de como que está a sua cidade, como que está a sua região, e você poder formar a sua própria opinião. Isso aí era bem melhor o jornal de antigamente do que de hoje. Era muito mais noticioso, né? Sempre foi um meio de conteúdo essencial, principalmente para a manutenção da democracia. Então, não quero que ele acabe e não acredito que ele acabará, só que ele precisa ser renovado. O Correio perdeu muita qualidade, é um jornal cujo conteúdo está marcado muito mais pela divulgação institucional da prefeitura, de outras organizações. É um jornal que parece que caminha cada vez mais para ficar cego em relação ao que acontece na cidade. Natália, a questão que fica será que a RAC vai conseguir sair dessa crise? E uma cidade com o porte de Campinas precisa de um jornal impresso. E no próximo bloco, dicas culturais. E ainda uma entrevista com um atleta de esgrima adaptada. Vamos para o intervalo? Não saia daí! Um sorriso vale mais que 1000 palavras. A Clínica de Odontologia da PUC Campinas trabalha para garantir o seu melhor sorriso. O atendimento é gratuito. Mais informações pelo telefone 3343-6828. De volta com o Espelho Urbano. Você já ouviu falar de esgrima em cadeira de rodas? A repórter Thaís Helena conversou com um atleta de Campinas que foi convocado pela 4ª vez para a Copa do Mundo. Acompanhe com a gente este bate-papo. Lenilson Oliveira sofreu um acidente em abril de 2009. Ele bateu a moto que dirigia com um ônibus e foi necessário amputar a perna esquerda. Mesmo após o acidente, Lenilson entrou de cabeça no esporte, mas dessa vez optou por algo diferente. Agora, ele não larga as armas da esgrima. Lenilson, você treina aqui na Unicamp já há 7 anos. Como funcionam os treinos de esgrima? Primeiro fazemos o aquecimento e fazemos preparação de alguma arma. Ou fazemos com a espada ou com o florete. Já fazer aquecimentos e tal. E quando está próximo ao campeonato, treinamos exatamente específico para o campeonato, para a modalidade. Lenilson, você foi convocado pela 4ª vez pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para participar da Copa do Mundo de esgrima em cadeira de rodas. Foi realizado agora em março, né? E como foi essa experiência? Desde 2014, eu sou convocado pela seleção brasileira para disputar o país lá fora. E esse último campeonato meu foi em Pisa, na Itália, foi agora em março. Até que eu disputei as duas armas, tanto florete quanto espada. Nesse campeonato existiam 15 países e só classificam 36 atletas. Tanto que na primeira arma foi florete, eu não classifiquei, mas na segunda eu classifiquei. Só que infelizmente eu não passei pelo russo posterior e acabei sendo eliminado. Mas foi um excelente campeonato e deu para fazer bem. E quantas medalhas você já ganhou? Tem espaço na sua casa para guardar todas elas? Sim, tem sim. Minha mãe me deu um suporte, onde eu guardo minhas medalhas hoje. E eu possuo um total de 42 medalhas, sendo elas de prata, ouro e bronze, de campeonatos brasileiros, Copa do Brasil. E eu também tenho uma medalha por equipes de espada, que foi conquistada em 2014, no campeonato em Montreal. Lenilson, antes de praticar esgrima, você já gostava, né, de outros esportes. Como tem sido esse novo desafio da esgrima em cadeira de rodas? Sim, eu faço esporte desde os 12 anos de idade. Sempre gostei de esporte, eu acho que é importante todo mundo praticar. E após o acidente, eu achei melhor procurar um esporte e procurei e acabei achando a esgrima. E me adaptei bem com o esporte, comecei a aparecer as conquistas e estou nela até hoje, desde 2011. Infelizmente ainda existe muito preconceito. Na verdade, o apoio real mesmo não existe ainda para os atletas paralímpicos. Mas o pessoal se dedica e muitos vão para campeonato, vão para competições por meios próprios ou algum apoio que apareça por fora. Então, infelizmente, não dá para a gente desempenhar nosso papel como queríamos pelo Brasil, mas todo mundo está aí buscando resultado.
Lenilson, obrigada pela sua participação aqui no Espelho Urbano. Natália, com você. Obrigada, Thaís. E agora, dicas culturais diretamente de Joaquim Egídio. Confira com a repórter Isabela Cardoso. No programa de hoje, estamos no Centro de Cultura Caipira e Arte Popular, em Joaquim Egídio. Aqui está rolando a exposição Plantas Brincantes da escritora Margaret Park e da artista Darly Pellegrini. As flores e plantas da infância de Margaret, já registradas em seu livro, estão agora na exposição, com 12 imagens que dialogam com poesias escritas por ela. E ainda falando em exposição, quem não se lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? A exposição está em Campinas até dia 10 de junho, no primeiro piso do Shopping Iguatemi. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer os figurinos originais, passear pelos cenários recriados e ver o acervo original da TV Cultura. Os horários de visitação são de terça a sexta, da 1 da tarde às 9 da noite, aos sábados das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos do meio-dia às 8 da noite. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria. Um tema vivenciado por muitos jovens agora está nas telonas. O filme Com Amor, Simon entra em cartaz no começo de abril. O drama conta a história de um adolescente interpretado por Nick Hobson, que sofre por esconder de sua família e amigos que é gay. O que fica ainda pior quando ele se apaixona por um colega de classe. I'm done living in a world where I don't get to be who I am. Para você que gosta de música, dia 7 de abril tem o show do cantor Siba de Baile Solto, no Teatro do SESI Amoreiras, de graça. E hoje a pista vai bombar. O pernambucano traz ao palco a diversidade brasileira e o improviso dos artistas de rua com ritmos nordestinos. As canções remetem à ciranda, ao frevo, ao maracatu e ao cavalo marinho. O show começa às 8 da noite. E voltando aqui para a exposição Plantas Brincantes, tem também os trabalhos em cerâmica da artista Darly Pellegrini. A visitação segue até dia 20 de maio, aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 5 da tarde, e durante a semana com agendamento prévio. E o Dicas Culturais fica por aqui. E para encerrar o programa, esse fim de semana foi marcado pela Páscoa e pelos espetáculos da Semana Santa aqui em Campinas. Não é, Natália? Exatamente. E a repórter Bárbara Gasparello mostra pra gente os bastidores da Paixão de Cristo em 2 locais diferentes da cidade. Um espetáculo que atrai milhares de pessoas. A Paixão de Cristo tem no público quem nunca se interessou pelo teatro e também no elenco. Por Deus! Estás vivo! Deve se deixar agora. Eu ainda não senti. Aqui na paróquia Santa Inês, no Jardim Vista Alegre, os atores são publicitários, funcionários públicos, estudantes. Em comum, o envolvimento com uma mega produção. Isso dá muito prazer e vontade de fazer cada vez melhor. Não para se aparecer para ninguém, mas por Deus mesmo, por Jesus. Passar aquilo que a gente passa para o pessoal mesmo, que é a emoção do momento, a entrega dele, o amor, a humildade, tudo isso daí que a gente transporta. O nosso papel mesmo é tentar levar emoção para a pessoa. Essa comunidade se reuniu e, através do teatro, tem o objetivo de passar uma mensagem que vem de 2018 anos atrás. A gente quer que a pessoa, na Sexta-feira Santa, tenha algo bacana para fazer, lembrando da morte, do sacrifício que Jesus fez por nós e podendo levar uma mensagem de paz, de alegria, de transformação, de renovação para a casa dela. Ao passar dos anos, o espetáculo ganhou uma dimensão que ninguém esperava. A gente conseguiu fazer uma produção a um nível profissional com um grupo amador, porque são 140 atores amadores, todos da comunidade, mas são um trabalho, se você for pensar, profissional. Os quase 200 participantes ensaiam na própria paróquia. No ano passado, o público chegou a 16 mil espectadores. Motivou muito a evangelização, porque nós trabalhamos com evangelização no teatro, né? Evangelizando todo mundo que vem nos ver no dia. A gente fica um pouco nervoso, né? Porque tem muita gente assistindo a gente, mas é muito gratificante passar a nossa verdade pro povo, né? Porque a gente tá ali encenando e todo mundo tá vendo a gente e a gente tem que passar a verdade, né? A gente fica muito alegre em estar fazendo esse papel. E neste outro grupo de teatro profissional, o intuito é o mesmo, passar a mensagem de evangelização. Apesar do grupo contar com diretor, atores e dançarinos profissionais, aqui todo mundo trabalha como voluntário.
questão muito pela fé, né? Que é uma forma que eu encontrei de agradecer a Deus por tudo que Ele é para mim, por tudo que significa, né? E eu acho um espetáculo muito lindo. Os atores da companhia Cenarte fazem trabalho com música, dança, coreografia e participam da elaboração do cenário com bonecos artesanais e figurinos. Para eles, todo o trabalho é feito com um objetivo muito maior. A própria história é demais, né? Isso, independente de religião, eu acho que é importante para todas as pessoas conhecer a história de Jesus, e a gente conta de uma forma contemporânea, né? Então nós usamos vários elementos, isso eu acho muito legal. Para quem não conseguiu assistir esse ano, fique ligado, porque ano que vem tem de novo. Fica aí a dica. O Espelho Urbano vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e não percam as próximas edições. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.